Hoje nós vamos falar sobre Fernanda Montenegro, atriz consagrada que não para de trabalhar. Fernanda é referência na dramaturgia brasileira aqui e no exterior. Uma colecionadora de prêmios. Você está assistindo o canal da Astrid? Já se inscreveu? Então ativa o sininho para receber as notificações, dá aquela curtida depois que conhecer a história e deixe lá seus comentários. Ela nasceu Arlete Pinheiro da Silva, mas se tornou Fernanda Montenegro, a grande atriz do teatro, cinema e televisão brasileira. Não se sabe mais o que se admirar nela, se a excelência de atriz ou a consciência que ela amadureceu do papel do ator no mundo. Ela não se preocupa somente em elevar ao mais alto nível sua arte de representar, mas insiste igualmente em meditar sobre o sentido, a função, a dignidade, a expressão social da condição de ator em qualquer tempo e lugar. Escreveu Carlos Drummond de Andrade, meu bem. Seus pais, o mecânico descendente de portugueses Vitório Esteves da Silva e Carmen Niedu, filha de italianos da região da Sardenha, criaram as três meninas, Arlete, Aida e Áurea, com os cuidados das famílias de imigrantes cercadas de parentes e hábitos das terras distantes. Seu Vitório era um homem prático, colocou os nomes das filhas, começando todos com a letra A, para evitar esperas nas filas de chamadas. Arlete, a primogênita, nasceu em casa com a ajuda de parteiras, ofício muito prestigiado na época, em outubro de 1929, no bairro de Campinho, subúrbio do Rio de Janeiro. O nome foi uma homenagem a Arlette Marchal, atriz francesa que Dona Carmen admirava. A avó materna, Maria Francisca, ficou viúva muito cedo, com 3 filhos, e casou depois com o italiano Camillo Del Cocco. O casal vendia pão e laticínio antes de ter o próprio restaurante. A avó paterna também ficou viúva muito cedo e criou os filhos com muito rigor. Seu Vitório sempre lembrou das surras que tinha levado. A menina Arlete cresceu num ambiente feliz, com brincadeiras de rua e de quintal, em uma família que comemorava Páscoa, aniversários, Natal, momentos onde eram permitidos roupas e sapatos novos. No mais, era um cotidiano comedido da classe média do subúrbio carioca. 2 vezes por semana, às quintas e aos domingos, o jantar era a massa feita em casa pela parentada italiana. Que delícia, la mamma! Arlete frequentou escolas públicas e se divertia na casa dos avós maternos, construída em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, com galinheiros, árvores frutíferas, cabras que garantiam leite fresquinho para a família. Andava de bonde, onde todos se cumprimentavam. Tenho muito orgulho da minha origem. Acho que o subúrbio tem uma força criadora enorme. No campo da música popular, por exemplo, é uma coisa de louco. Com 8 anos, a pequena Arlete fez sua estreia nos palcos em um dramalhão chamado Os Dois Sargentos, encenado na igreja do bairro. Ela era um dos sargentos. Parecia que estava levitando. Era uma luz nova, que não era nem dia nem noite. Era uma luz de cena que me dava a sensação de estar fora do chão. O nome Fernanda Montenegro vai surgir mais tarde no trabalho da rádio. Tinha uma curtição, um humor dentro do sobrenome. Parecia uma coisa lá século XIX. Eu redigia como Fernanda Montenegro e era locutora como Arlete Pinheiro. E a Fernanda Montenegro pegou. Ela começou a trabalhar com 16 anos na Rádio Ministério da Educação e Cultura, a Rádio MEC, onde chega por causa de um anúncio. Você, que é estudante, venha participar da Rádio Teatro da Mocidade. E ela foi. Em 10 anos de casa, trabalhou como locutora, redatora, radioatriz e traduziu e adaptou peças literárias para o formato de radionovela. Desde cedo eu trabalho muito. A rádio foi a universidade que eu não tive. Acho lindo essa frase. Por orientação do pai, seu Vitório, ela fez o curso de secretariado no Berlitz, para obter um olhar prático para uma cidade que começava a ficar mais cosmopolita. Foram 4 anos com aulas de francês, inglês, estenografia e datilografia, entre outras atividades. O curso ficava na Cinelândia, no centro do Rio, um lugar repleto de cinemas, daí o nome. E a vida cultural era intensa.
um deleite para a jovem que desde criança frequentava as salas de projeção com a família. A estreia profissional foi em 1950, no espetáculo 3.200 metros de altitude de Julien Leclerc, aqui conhecido como Alegres Canções da Montanha. O espetáculo, ela dividia a cena com Margarida Reine, Sete Bruno, Beatriz Segal e Fernando Torres, com quem se casou 3 anos depois em uma pequena igreja em São Cristóvão, zona oeste do Rio de Janeiro. O vestido de noiva foi um presente da atriz Eva Tudor. Um casal fundamental na dramaturgia brasileira e ainda pais da atriz Fernanda Torres e do diretor Cláudio Torres. Fernanda foi a primeira atriz contratada da TV Tupi do Rio de Janeiro em 1951. Nos 2 anos que ficou no prédio da Urca, participou de 80 peças de teleteatro e formou, junto com os colegas, um público de dramaturgia de um veículo que acabava de chegar por aqui. O grupo percebe o potencial daquele contexto e cria uma companhia para seguir com o projeto em outras praças, o Teatro dos Sete, com Fernanda e Fernando, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Gianni Rato, Luciana Petruccelli e Alfredo Soto de Almeida. O próximo passo foi implantar um sistema de assinaturas dos programas da companhia. Dessa forma, garantiam a montagem das peças onde o público assinante tinha o direito a algumas entradas. A estreia foi com Mambembe, de Arthur Azevedo. A peça foi encenada no Teatro Municipal com 80 artistas no palco. Uma ousadia que deu certo, muito certo, muito certo. O avô de Fernanda, Pietro Niedo, estava entre os imigrantes que participaram da construção do teatro inaugurado em 1909. Tempos depois, ao receber o seu primeiro mulher, em 1966, no Municipal, Fernanda falou emocionada: "Meu avô, Pedro Niedo, estucador, é responsável por algumas volutas que enfeitam esse teatro. Sua neta, hoje, aqui está nesse palco, recebendo esse prêmio tão importante da cultura teatral do país. A ele ofereço esse momento tão bonito da minha vida." Fiquei toda arrepiada. Em julho de 1963, nasce Cláudio Torres. 2 anos depois, em setembro de 1965, nasce a Fernanda. Uma gravidez exige o repouso de 4 meses. O nome da caçula foi uma escolha do pai. Vai se chamar Fernanda. Precisamos de uma Fernanda verdadeira. Fernando Torres, o companheiro da vida toda, largou a faculdade de medicina para se dedicar intensamente à arte. Ele morreu por causa de um tumor no pulmão 1 mês antes de Fernanda completar 79 anos. O casal sobreviveu aos trancos e barrancos ao período da ditadura militar. Além da censura a peças e textos, os dois sofreram um atentado, onde uma bala quase atingiu Fernando. Em 1965, Fernanda faz o primeiro longa-metragem, A Falecida, baseada num texto de Nelson Rodrigues, com direção de Leon Richman, que junto também assina o roteiro, com Eduardo Coutinho e música de Radamés Inátali. Um luxo de equipe. Nesse mesmo ano, começa também os trabalhos na TV Globo, recém-inaugurada. A partir daí, Fernanda não para mais. Circula pelo cinema, teatro, TV, sempre com garra, talento e entusiasmo. Ela tem uma história marcante em várias produções nacionais. A cena que divide com um amigo e parceiro, Gianfrancesco Guarnieri, onde conversam na cozinha enquanto ela cata feijão no filme Eles Não Usam Black Tie, é inesquecível. Foi a única atriz brasileira a concorrer ao prêmio máximo da indústria do cinema norte-americano, o Oscar. Ela foi indicada pela atuação em Central do Brasil, produção de 1998, com direção do Walter Moreira Salles. Ganhou, com o mesmo filme, o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim e a indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático. Foi também a primeira atriz latino-americana a ganhar o Emmy, o maior prêmio da TV americana. A premiação, em 2013, foi pelo trabalho no telefilme Doce de Mãe, da TV Globo. Fernanda atuou até agora em mais de 50 peças, 30 filmes e 40 produções de TV. Ela não para. Durante a pandemia, trabalhou na série Amor e Sorte, no episódio Gilda, Lúcia e o Bode, um texto de Jorge Furtado, Fernanda Torres e Antônio Prata. A direção foi do Pedro Waddington e a direção artística do genro Andrusha Waddington.
tudo em família. Fernanda é uma carioca visceral, movida a trabalho, estudos e projetos. Minha principal preocupação é trabalhar em estado de aleluia. É me pôr em estado de alegria, no sentido grego, não é rir à toa. É ter entusiasmo, estar disposta a ser feliz. O livro Prólogo, Ato, Epílogo, Memórias, com colaboração de Marta Góes, foi lançado em comemoração aos 90 anos da atriz. Um presente para os fãs e admiradores. No livro, Fernanda compartilha suas origens, episódios marcantes e sua apaixonante trajetória como atriz. Um dos maiores orgulhos de Fernanda era ter sido amiga da comediante Dercy Gonçalves. Eram próximas, amigas queridas, trocavam flores, cartões de aniversário. Ela sabe lidar bem com o tempo. Tenho minhas rugas, minhas bolsas, meus papos e tudo bem. Se eu não tivesse a cara que tenho, eu não teria feito a Picucha, a Dora de Central do Brasil, não teria feito uma série de papéis extraordinários de mulheres da minha idade, graças ao que o tempo fez com a minha cara, com o meu corpo. É um ganho. O compositor, poeta e escritor Caetano Veloso escreveu a abertura do livro da jornalista Lúcia Rito sobre Fernanda, O Exercício da Paixão, lançado em 1990. O trecho final é um aviso para todos nós. Os fatos são fatos, os atos são atos e os nomes são nomes. Se esse nunca se tornar um país são e respeitável, é porque terá traído Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é uma mulher admirável e essa é a história dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.